Marcos capítulo 14, versículo 37. Amém? Amém. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, a Tua palavra está aberta, Senhor, neste momento. Te pedimos que o Senhor fale conosco, derrame o Teu Espírito Santo sobre nós, que essa mensagem, ó Deus, fale profundamente aos nossos corações. E que o Teu nome seja glorificado nesta manhã, nesta igreja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui em Marcos capítulo 14, quando vai falar sobre Jesus no Getsêmani. E eu queria que vocês lessem comigo agora o texto base, que é o versículo 37 do nosso sermão. Esse sermão eu elaborei essa semana, porque eu estava estudando um outro sermão, mas Deus falou ao meu coração que eu deveria falar sobre a hora de dobrar os joelhos e orar. Nós estamos em uma época onde nós temos que ter em mente que é hora de dobrar os joelhos e orar. Vamos ler o texto base. Marcos 14, versículo 37 diz assim: Ao voltar para os seus discípulos, os surpreendeu dormindo. Simão, chamou ele a Pedro: Estás dormindo? Não conseguistes vigiar nem por uma hora? Essa versão é a King James atualizada. Mas em outras versões diz: nem uma hora pudestes vigiar comigo? E naquele momento que Jesus, os momentos que antecedem a cruz do Calvário, o momento de angústia, o momento onde Jesus passou, onde o próprio Satanás apareceu mais uma vez ali para Jesus, diz o Espírito de Profecia. E naquele momento que Jesus está no Getsêmani, orando, quando ele chama os seus discípulos, ele sai da Santa Ceia, chama os seus discípulos para orar, ele leva os três mais chegados, que é Pedro, Tiago e João. Ele vai entrar no Getsêmani e ele diz: olha, fiquem aqui, vigiem e orem comigo, que eu vou orar aqui agora. Naquele momento, quando Jesus está orando, Satanás aparece para ele e diz: não vai valer a pena. Por que é que o Senhor está orando? Por que é que você está aqui intercedendo por eles? Veja, eles estão dormindo, eles estão lá, vão todos negar o seu nome. Será que vai valer a pena? Mais uma vez o diabo tentou causar dúvidas, como lá no deserto, na mente de Jesus. E naquele momento que Jesus está ali, ele volta agora para os seus discípulos. Quando ele volta para os discípulos, eles encontram eles como? Dormindo. E aí Jesus acorda ele e diz: nem por uma hora vocês conseguem orar comigo? Nem por uma hora vocês conseguem dobrar os joelhos e ficar acordados em oração? Irmãos, esse texto é muito profundo. Mas antes de eu pegar esse texto para trazer de experiência para nós, eu quero falar sobre o nosso Jesus, que é o próprio Deus que desistiu da glória por um momento para salvar o ser humano. E muitas pessoas dizem: Jesus era um homem de oração porque ele era Deus, certo? Mas a Bíblia diz que ele, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou a sua forma divina e se fez carne. Jesus, ele nunca usou os poderes dele como Deus. Todos os milagres, todos os poderes que Jesus efetuou foi mediante a oração, em obediência ao Pai, o Pai o atendia. Quando Jesus vai ao encontro que Lázaro, o seu amigo querido, está morto, a irmã dele manda o recado e Jesus vem agora para a cidade, passa 4 dias, para chegar à cidade. E o que me chama a atenção naquela citação é que quando Jesus vem para a cidade, que ele pergunta onde Lázaro está, onde ele foi sepultado, e ele vai lá para o sepultamento de Lázaro, e na hora da oração ali de Jesus, que ele está orando para ressuscitar Lázaro, na realidade não é uma oração, é só um agradecimento. Ele disse: Pai, te dou graça porque já me ouviste. E eu fui pesquisar: já me ouviste? E eu começo a pesquisar: oxente, mas aonde foi que Jesus estava orando para que Lázaro ressuscitasse? Irmãos, a vida de oração que Jesus tinha com Deus e os 4 dias que ele veio para ressuscitar Lázaro, ele já vinha em oração constantemente na sua mente. Sempre Jesus viveu em oração. Ellen White diz
que o sol nunca amanheceu e pegou Jesus dormindo. Ele sempre estava de joelhos em oração. Mesmo sendo o próprio Deus encarnado, ele viu a necessidade que tinha de orar para ser fiel aos mandamentos do Pai Eterno. E naquele momento que Jesus ora, ele faz a oração de agradecimento: Pai, te dou graças porque me ouviste. E agora, neste momento aqui, irmãos, quando ele está no Getsemane, que ele precisava mais dos seus amigos íntimos, de oração intercessória, o que é que ele encontra? Pessoas dormindo, pessoas sem compromisso, pessoas sem seriedade com aquilo a qual Jesus falava. E os encontra dormindo. Aí eu pergunto para vocês, na citação que Jesus falou, ele quis dizer o seguinte: nem por 1 hora vocês puderam orar comigo. Ou seja, na nossa visão, 1 hora é muito tempo orando. Aqueles que dobram o joelho e oram 1 hora, oi, tô santo, orei 1 hora, mas para Jesus 1 hora é muito pouco. Ele diz: nem 1 hora pudestes vocês orar comigo? Irmãos, quantas horas você orou durante essa semana? Durante essa semana, esses 7 dias, estamos no 7º dia. Durante essa semana, se você juntasse as horas que você orou, os minutos, será que daria 1 hora de oração? Quantas horas você passou de joelhos em ações de graças, em oração, buscando a presença do Senhor? Será que realmente você orou horas? Será que esse currículo de oração, se você pudesse apresentar a Deus agora, o seu currículo de oração, chegasse: Senhor, está aqui o meu currículo de oração, será que daria 1 hora de oração? Infelizmente, existem pessoas que só oram na igreja. Infelizmente, existem pessoas que só oram 5 minutos quando acorda ou quando vai dormir. E infelizmente, existem pessoas que só oram quando vai comer alguma coisa. Mas se você pudesse apresentar o seu currículo de oração agora a Deus, será que você realmente seria aprovado pelos céus? Será que no seu currículo de oração você tem ganhado tempo em oração com Jesus? Ah, mas eu não tenho assunto, não consigo passar mais de 5 minutos, eu não tenho assunto. Sabe por que você não tem assunto? Porque você não tem compromisso com a palavra de Deus. Sabe por que você não tem assunto? Porque você não medita na palavra de Deus. Aí você fica sem assunto, vai falar de quê? Vai falar de quê? Vazio. E ainda quando vai orar, é uma oração repetitiva. Repetitiva. A mesma oração: Senhor, muito obrigado pelo dia, que o Senhor me abençoe e me guarde. Aí no outro dia: Senhor, obrigado pelo dia, que o Senhor me abençoe e me guarde. Senhor, irmãos, quanto tempo de oração você tem gastado? A família perecendo, os filhos perecendo, o esposo não quer ir para a igreja, a esposa não quer ir para a igreja, os filhos entrando no mundo das drogas, do crime, da bebida, as filhas muitas das vezes prostituição, e você só ora 5 minutos. E acha porque, não, mas a oração sincera Deus ouve. Tinha alguém mais sincero do que Jesus nessa terra? Mas ele olhou para os discípulos e disse: nem 1 hora, que é tão pouco, vocês podem orar comigo? Como é que você quer chegar ao céu? Como é que eu quero chegar ao céu, se eu não gasto tempo de joelhos com o céu? Porque eu preciso viver o céu nessa terra. Se eu não viver o céu, se eu não gastar tempo em oração aqui com Deus, como é que eu vou ter prazer em dialogar com Ele lá no céu? Porque a oração é um diálogo entre mim e Deus. Irmãos, e muitas das vezes acontecem coisas terríveis na nossa vida. E a gente diz: essa semana eu vou fazer um pacto de oração. Essa semana eu vou orar mais. Essa semana eu vou levantar de madrugada. Mas infelizmente, é só um impulso. Daqui a pouco volta a ser aquela pessoa relaxada, aquela igreja de Laodiceia, aquele sono terrível. E infelizmente não tem um currículo de oração. O porquê eu trouxe essa mensagem de oração? Eu estava estudando outro tema, eu ia falar sobre a vinha de Isaías capítulo 5, que é um sermão muito forte e muito poderoso. E minha esposa, enquanto eu estudava o sermão, ela estava pedindo a Deus que Ele me desse um sermão para que eu trouxesse aqui para a igreja.
para que Deus me guiasse, porque eu não tinha orado e dito: Senhor, é esse o tema que o Senhor quer que eu leve para a igreja lá, que eu compartilhe com os meus irmãos? Não, eu estava estudando algo que eu já achava interessante, que eu gostava e que eu já tinha pregado na Paraíba uma vez. Eu disse: eu vou levar para lá para compartilhar com os irmãos. E aí, irmãos, uma certa noite, na quinta-feira à noite, o nosso bebê, que é super saudável, que é super bem, super alegre, nós fomos dormir bem, ele come coisas normais, comum, que todos os bebês comem. E naquela noite eu estava no celular, deitado do lado dele, da minha esposa, que ele dorme entre nós, no meio da cama, que a cama é bem espaçosa. E quando eu estou ali eu escuto ele como se fosse gofar, alojar. Só que foi muito forte. Eu aí liguei a luz do celular e quando a gente viu, ele estava vomitando. 11h30 da noite. Ele começou a vomitar e foi muito grande o vômito. Amarelo, e eu olhei assim, eu digo: meu Deus, ela acordou. A gente começou a cuidar dele ali e imaginar o que teria acontecido com aquilo. E aí ele começou, vomitando e mais vomitando e mais vomitando, um bebê de 7 meses, saudável. A gente ficou, meu Deus, e naquele momento, irmãos, eu vi a necessidade de orar mais, de buscar mais, de clamar mais, de estar mais conectado com Jesus, de estar mais conectado com Deus. E naquele momento eu disse: Senhor, eu tenho dinheiro, mas está na conta. Aqui em casa eu só tenho cartão de crédito. Eu poderia sim passar no crédito, no débito, chamar um Uber para levar meu filho no hospital. Só que o Senhor é o médico dos médicos. Eu não sei que remédio dá, porque não pode dar remédio a uma criança de 7 meses. Nós não sabemos o que fazer fisicamente, mas sabemos o que fazer, Senhor, espiritualmente. E naquele momento oramos e ele continuava vomitando. A gente botou ele, quando ele deu uma parada, a gente sentou na cama, botamos ele no meio, demos as mãos, começamos a orar e orar. E depois ele começou a vomitar até 1h da manhã. De 11h30 até 1h da manhã, essa criança vomitava e forte. Eu disse: Deus, o Senhor é o Deus de milagre. Eu creio que o Senhor pode. Eu posso até não ser digno, como o centurião que disse: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas se o Senhor disser uma palavra, acontece. E ali, orando, até minha esposa pensou que eu tinha dormido. Não, eu estava orando mesmo. Orando, irmãos. E o nosso bebê, de 1h da manhã até o outro dia, não mais dormiu bem, mas por uma precaução, a gente fez o seguinte: a gente disse: vamos levar ao médico. E eu levei ao médico, ele na Laclise. Marquei a consulta às 2h da tarde. Levamos o menino à Laclise e o médico olhou e disse: esse menino está excelentemente bem. O pulmão está limpo, ele está ótimo. Está ótimo. Aí a gente explicou para ela o que tinha sido, o que poderia ter sido. Ela disse: eu acho que deve ter sido esse leitezinho um leite que a gente deu a ele e tal. Mas não, que ele já tinha tomado outras vezes. Foi que Deus queria que eu trouxesse aqui o tema sobre oração para mim e para você. Irmãos, naquele momento nós oramos, buscamos a presença do Senhor. E Deus falou para mim: filho, leve para a igreja o tema de oração, porque nós precisamos orar mais e mais. O decreto dominical está às portas. Eu não posso dizer que será aprovado dia 14 de maio, dia 14 de março, de maio de 2020, que é a reunião do Pacto Global com o Papa e os líderes mundiais. Eu não posso dizer que será nesse dia, mas eu lhe digo, tudo isso está acontecendo para acontecer o decreto dominical. Irmãos, precisamos orar. E olha o que a escritora Ellen White escreveu aqui no livro Vidas e Ensinos. Ela disse: tenho visto frequentemente que os filhos do Senhor negligenciam a oração, especialmente a oração secreta. E isso com frequência, que muitos não exercem aquela fé que tem o privilégio de exercer. Olha o que Ellen White diz aqui. Deus mostrou a ela que os filhos de Deus
negligenciam a oração e a oração secreta, que é aquela que Jesus diz: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto, porque o teu pai estará em secreto com você e vai te responder. Essa semana você orou em secreto? Fechou o seu quarto e disse: meu esposo, meu marido, minha esposa, não me incomode não, vou estar 1 hora aqui dentro do quarto orando com Deus, conversando com Deus. Se chegar alguém aí, diga que eu estou ocupado, que eu estou em uma reunião espiritual, que eu estou orando. Quantas horas, irmãos, você gastou em oração com Deus? Quantas horas você se dedicou de joelhos a Deus? Quer ver a igreja crescer, mas não ora? Quer ver a liderança ser guiada por Deus, mas não intercede? Jesus orou para escolher os seus discípulos. Jesus orou para vencer a batalha do Getsêmani. Jesus orou para vencer a tentação no deserto. Jesus orou por mim e por você. Está lá em João 17, a oração sacerdotal de Cristo, onde Ele ora pelos discípulos, Ele ora pelos que haviam de crer, e Ele ora para que todos nós fôssemos um, assim como o Pai e Ele são um. Jesus orou por mim e por você. Tem um texto lá que diz assim: Pai, eu também te peço por aqueles que haverão de crer no Teu nome. Ele viu você e eu hoje aqui sentado. Jesus orou por mim e por você, para que a gente fosse um e fossem homens e mulheres de oração. Irmãos, quando nós entramos na igreja, há anos atrás, aquele primeiro amor, que você quer orar o tempo todo, quer estudar a Bíblia o tempo todo, mas parece que de repente começa agora a vir um comodismo, onde a gente começa agora a negligenciar a leitura da Bíblia, começamos agora a negligenciar a oração particular. Infelizmente, irmãos, os dias de hoje não está como antigamente. Mas, para ir para o céu, Ellen White diz que a igreja tem que voltar às origens da igreja primitiva. E eu estava lembrando aqui na escola sabatina com Cleves, na lição, eu e Cleves fomos dupla missionária, lá em São Cristóvão, quando eu estava morando lá, há uns 12 anos atrás, mais ou menos, acho que isso. E nós fomos enviados, nós decidimos ser Caleb. E não tinha mais vaga para ser Caleb no tempo. Já não tinha mais vaga, não tinha lugar aqui. E a gente foi na missão ver se encontrava um local para ser Caleb. E naquele momento que a gente chegou na missão, querendo ser Caleb, participar da missão, ganhar almas para Jesus, o pastor diz lá para a gente: olha, não tem mais vaga, tal. Aí um irmão que estava assim na sala disse: não, pastor, tem um local que eu queria que tivesse Caleb. Aí não se preocupe não, que a gente dá um jeito. E aí eu disse: não, onde é, irmão, que o senhor quer? Ele disse: Cruz da Donzela. E eu disse: misericórdia, que nome de lugar é esse? Cruz da Donzela. Eu disse: tá bom, Cleves, e aí, bora, vamos lá. E aí a gente foi, perto de Propriá, Cruz da Donzela, beira de pista, de um lado posto de gasolina, do outro bares, e beira de pista mesmo. E aí a gente foi, o rapaz disse: olha, vou levar vocês hoje logo. A gente foi em São Cristóvão, pegou as roupas e tal, e aí a gente foi, se encontrou com ele em Aracaju. Daqui a gente foi para São José, que é depois de Pirambu, de Aguilhadas, dormimos na casa do irmão. Inclusive eu tive uma experiência já de oração naquele dia, ali à noite. A gente dormiu no tapete assim na sala, e uma formiga entrou no meu ouvido, meu Deus, me incomodava aquilo ali. Não saía de jeito nenhum, eu botei água, fiz tudo. Eu fui para o banheiro daquele homem, Cleves, naquela noite, do Espírito Santo me lembrou agora. E eu comecei a orar, pedindo, e incomodou muito tempo, até que aquela formiga saísse do meu ouvido. Irmãos, tudo é através da oração. Mas o ponto principal que eu quero contar é o seguinte: nós fomos para esse lugar, o irmão nos levou no outro dia, para a Cruz da Donzela. Quando a gente chega lá no local, em Cruz da Donzela, a primeira coisa que eu olhei era lá, Centro Espírita de Maria Padilha das Sete Flechas. Eu digo: pronto, estamos no lugar certo. Misericórdia, Senhor, de Cleves. E agora? A gente foi, quando chegou na igreja, do lado da igreja, um arraial gigantesco de cigano. Eu digo: misericórdia. Agora foi que deu? E agora, Cleves, foi Deus que trouxe mesmo. E agora é só orar, meu filho. Aí a gente, quando vê, irmãos, tinha muita prostituição. Teve até uma vez, Cleves, que uma moça amanheceu com a perna decepada, não foi? Eu não fui ver não, mas surgiu boato: tem uma moça ali com a perna decepada. O lugar era terrível, irmão. Droga de um lado, prostituição, porque é beira de pista, tem muitas mulheres homossexuais ali na prostituição.
mas a gente aceitou o desafio, aceitou o chamado e a gente botou no nosso coração: vamos orar de madrugada. Primeira coisa que fazer, orar para que Deus mande esse arraial de cigano embora. Vamos orar para que esse arraial de cigano vá embora, porque eu tenho certeza que eles vão atrapalhar ou não vão aceitar, mas vamos orar. E a gente começou a orar de madrugada, irmãos. E o chão da igreja é aquele chão carrasquento, sabe, aquele chão bem grosseiro mesmo. A gente começou a orar de madrugada e o joelho já, eu digo: Jesus, não aguento mais. E Cleves orava, eu digo: o homem está de um homem de oração mesmo. E aí a gente orava, irmãos, e com mais ou menos 2 dias o arraial desmontou e foi embora. Eu disse: obrigado, Jesus, uma resposta de Deus. Vamos continuar orando. Aí a gente começou a conhecer a liderança da igreja que a gente estava sendo Caleb. E aí disse: irmão, deu um recado à secretária. Ele disse: não, irmão, aqui eu não falo com aquela secretária não. Eu disse: o ancião não fala com a secretária? Não, irmão. Não, então o diácono. Não, também a gente não se fala não. E era assim, a igreja, as muralhas de Israel destruída. A igreja em ruína. Não se falava não, os líderes não se falavam. Inclusive a gente orava bastante. Um dos anciãos que ele era tão baixinho que a gente botou o nome dele de Zaqueu. A gente ia dormir, orava, e ele espalhou lá, disse até o pastor, que a gente escutava som alto de madrugada. Só se ele ouvia os anjos louvando a Deus, porque a gente de madrugada só fazia orar, né? Eu digo: meu Deus, converte esse Zaqueu, Senhor, desce ele da árvore, esse homem daqui. E a gente orava, e Deus nos abençoou com 4 almas que se batizaram naquele local. E antes disso, irmãos, sabe o que aconteceu naquele povoado? A gente chegava em porta, eu e Cleves, batia na porta: olha, nós somos de São Cristóvão, está uma programação especial da igreja adventista. O quê? Aquela igreja? Vou nada. Deus é... Aquela igreja, já fui de lá, não presta não. Misericórdia, Jesus. Que problema, Senhor, que nós temos que enfrentar aqui nesse lugar. Chegava em outra casa: e o quê? Daquela igreja? Vixe, daquele irmão? Aquilo lá é crente, rapaz, aquilo lá. A gente viu muitas das vezes isso. Só que a gente orava mais. A gente buscou ter uma vida de oração, uma vida de comunhão. E, irmãos, Deus nos trouxe a vitória. Teve até uma vez, a gente orou tanto, pediu tanto a Deus, que uma vez no culto eu botei Cleves para orar com os visitantes, né, o chão duro. Disse: Cleves, faça oração para começar. Ele orou 15 minutos. O povo de joelho já não aguentava, eu de olho aberto já olhando. Eu disse: esse homem não vai terminar a oração não, Jesus. Então, irmãos, quando você começa a se dedicar à oração, você acaba orando que você não tem mais noção de tempo. Você não está preocupado em levantar, você está preocupado em estar em comunhão com Deus. Aí eu pergunto: será que Cleves e eu oramos como orávamos no passado? Será que o nosso currículo de oração hoje é o mesmo daquele tempo? Quando há oração, há libertação. Quando há oração, o inimigo foge. Quando há oração, a igreja avança. Quando há oração, as almas vêm. É Deus que acrescenta. Quando há oração, a igreja de Atos orava tanto, irmãos, que a Bíblia diz que Deus acrescentava as almas que seriam salvos. Eles não iam atrás das pessoas, as pessoas vinham atrás deles. A oração faz desse jeito. E olha o que é que Ellen White diz aqui: devemos empregar muito tempo em oração particular. Muito tempo. Aí agora você diz: não, mas o que vale é uma oração, igual eu já ouvi de muitos irmãos nossos, o que vale é uma oração sincera para Deus. Não importa se é de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Irmãos, ela inspirada pelo Espírito Santo, ela diz: devemos empregar muito tempo em oração particular. Muito tempo, irmão. Você quer alcançar a bênção, você quer ser vitorioso, mas você negligencia a oração. Você não tem em mente que a nossa batalha não é contra carne e sangue. Você não tem em mente que a nossa batalha é contra um reino poderoso das trevas. Precisamos empregar tempo em oração. Cristo é a videira e nós somos os ramos. E se desejamos crescer e florescer, devemos continuamente tirar seiva e nutrição da videira viva, pois separados da videira não temos força. Você está ligado com a videira? Você está dando fruto? Porque a Bíblia diz que a árvore que não dá fruto é cortada e lançada no fogo. Você está dando fruto para Jesus, irmão?
Quanto tempo de igreja você tem? Quantas almas você orou para alcançar? Quantos frutos você está dando? Irmãos, não é possível. 1 ano de igreja, 2 anos de igreja, 3 anos de igreja, não deu um estudo bíblico, não ora por uma pessoa, não faz nada e quer ir para o céu. Que céu é esse? Nós precisamos travar lutas. Eu lembro quando eu entrei na igreja, a primeira igreja que eu frequentei durante alguns meses foi a Metodista Wesleyana, uma igreja pentecostal, e o pastor fez uma citação que está no livro de Ellen White também, essa citação, que diz assim: se os nossos olhos espirituais fossem abertos, andaríamos de joelhos. Você tem noção da gravidade do perigo? Se os nossos olhos espirituais fossem abertos, andaríamos de joelhos. Por quê? O reino das trevas está em batalha contra cada um de nós. As trevas está agora disposto a nos destruir. O diabo está procurando a quem devorar. E os anjos do Senhor têm nos dado livramento. Se eu e você víssemos essa batalha por um momento sequer, eu tenho certeza que a nossa vida seria uma vida de oração, uma vida de agradecimento, uma vida de gratidão. Irmãos, e quando eu parei de orar, há uns anos atrás, 2013, mais ou menos, quando eu parei de me dedicar às coisas de Deus, o que é que aconteceu? Robson Júnior desbandeirou para o pecado. E passei um período distante de Deus. Ia para a igreja, aos sábados, aos cultos, mas vazio. Vazio totalmente sem Deus. Porque negligenciei, o primeiro ponto é negligenciar a oração e a busca da palavra de Deus. Irmãos, precisamos orar. Jesus, o nosso modelo, orou constantemente. E Ellen White perguntou ao anjo o porquê acontecia disso, do povo negligenciar a oração. Perguntei ao anjo porque não havia mais fé e poder em Israel. Disse ele: largais muito depressa o braço do Senhor. Largamos muito depressa o braço do Senhor. Quer que eu diga uma coisa que eu estava citando? Antigamente a gente se reunia para estudar a Bíblia. Hoje se reúne para comer pizza, para ir para o shopping, para qualquer outra coisa. Mas para estudar a Bíblia e profecia, estamos largando muito depressa o braço do Senhor. Muito depressa o braço do Senhor. Antigamente só se via os hospitais cheios de adventista evangelizando. Tinha até a carteirinha que a irmã me lembrou bem ali. A gente via, mas hoje você chama, irmãos, vamos visitar evangelizar o hospital, vamos evangelizar. Não vai. Por quê? Porque não tem vida de oração. Porque não tem vida de comunhão com Deus. Porque não tem vida de propósito. E aqui, a gente muitas das vezes quer alcançar a vitória, quer uma bênção, mas infelizmente, largamos depressa o braço do Senhor. E aqui ela continua dizendo, o anjo disse, né, largai muito depressa o braço do Senhor. Aí ela diz, enviai insistentemente vossas petições ao trono e persistir nelas com fé firme. As promessas são certas. Crede que recebereis as coisas que pedis e tê-las. Foi-me então chamado a atenção para Elias. Ele era sujeito às mesmas paixões, idênticas às nossas. Orou fervorosamente, sua fé resistiu à prova. 7 vezes orou perante o Senhor e finalmente viu a nuvem. Daniel teve um sonho uma vez, e naquele sonho ele teve uma visão, ele ficou angustiado, mas ele queria saber que sonho era aquele, ele queria a interpretação daquele sonho. Daniel passou quantos dias, igreja, em oração? Quantos dias Daniel passou em oração, igreja? 21 dias em oração. 21 dias jejuando e orando para que Deus lhe desse a revelação do sonho. E o que é que acontece? No primeiro dia, quando Daniel começa a orar, o anjo já é designado a ir levar a revelação de Deus para Daniel. Mas acontece o que no céu? Uma batalha. O príncipe da Pérsia, Satanás, segura agora Gabriel para que Gabriel não viesse trazer a revelação para Daniel. E aí Gabriel volta para o céu e chama quem agora? Miguel. Por quê? Porque Daniel não se levantou da sua oração. Se Daniel tivesse desistido ali, será que a bênção viria? Será que a revelação viria?
Não, irmãos, ele continuou perseverando, e aí agora vem o mais poderoso de todos, o nome que é sobre todo nome, o poder que é sobre todo poder, o Senhor dos Exércitos, nosso Jesus amado. Vem agora em nome de guerra, Miguel, e agora o príncipe da Pérsia bate quê? Em retirada. Sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Foi o que aconteceu com Daniel. 21 dias, aqui diz, no terceiro ano do Ciro, no terceiro ano de Ciro, o imperador da Pérsia, Daniel, também conhecido por Beltesazar, em hebraico, recebeu uma revelação divina. A profecia era verdadeira e falava de tempos hostis e guerras. Na visão que teve, ele compreendeu bem a mensagem que segue. Eis que naqueles dias, eu, Daniel, estava chorando por 3 semanas, não comi nada, não comi nada que me parecesse agradável, nem carne nem vinho entraram em minha boca, nem me ungi com óleo, até que se cumprisse as 3 semanas completas. Precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos fazer como Daniel, não desistir da oração para receber a resposta. Ellen White diz, irmãos, que Deus tem presentes e mais presentes preparados no céu para nós. Mas a gente não ora 5 minutos. A gente não ora 10 minutos. 1 hora. Nenhuma hora sequer. Podeis vós orar comigo? Irmãos, junte na sua mente. Meu Deus, quantas orações eu fiz. Quanto tempo. Quanto leva de oração. Quanto? Outra história de oração tremenda, poderosa. Josué 10, 12 e 13. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos filhos de Israel, Josué clamou a Iavé diante de todo o povo de Israel, Gibeon. E tu, ó lua, silencia-te sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua ficou imóvel até que o povo se vingou totalmente dos seus inimigos. Irmão, a oração destrói inimigos. A oração faz a gente vencer a batalha em qualquer circunstância da vida. Ele orou e disse, sol, se o sol se pôr, nós estamos perdidos aqui. Sol, pare em Gibeon. Lua, também fique quieta. E aí naquele momento o sol e a lua pararam. Homens como eu e você, de carne, osso, pele, cabelo, tudo. Ah, mas era homem de Deus. Você também é homem de Deus e mulher de Deus, meu irmão. Só é você entender isso e dobrar o seu joelho e aceitar isso, o chamado de Deus. Não podemos ser mais, nos tempos que nós estamos vivendo, não podemos ser mais alisador de banco. Não podemos mais ficar quieto, não se envolver. Almas estão perecendo. E eu e você sem fazer nada. Por quê? Vamos prestar conta diante de Deus. Outra oração poderosa que eu separei aqui também. Moisés, com as mãos levantadas, trazia vitória sobre o povo de Israel contra os amalequitas. Irmão, quando eu leio esse texto aqui, Êxodo 17, versículo 10 e versículo 11, que diz assim, fez Josué como Moisés tinha orientado e saiu para lutar contra os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto da colina. Durante o tempo em que Moisés ficava com as mãos levantadas, Israel prevalecia no combate. Quando, porém, Moisés baixava as mãos, cansadas, os amalequitas tinham vantagem. Irmãos, quando eu leio esse texto, eu entendo que a batalha é travada fisicamente. A batalha é travada fisicamente, mas a vitória é espiritual. Enquanto Moisés bradava com as mãos para cima, o povo de Israel vencia. Mas quando abaixava, o povo de Israel era vencido. Irmãos, será que você tem desistido do propósito de oração, de ter mais comunhão com Deus? Irmãos, causa de injustiça, qualquer coisa, se você continuar bradando em oração, buscando a presença de Deus, Deus trará vitória sobre a sua vida. Se você não desistir de orar pelo seu filho que está rebelde, pelo seu esposo que não quer mais saber de Deus, se você desistir de orar pela sua mãe, pelo seu filho, pelo seu irmão, se você desistir, os amalequitas vão prevalecer sobre você.
Mas se você levantar as mãos e bradar, clamando pelo Deus de Israel, você terá a vitória sobre os amalequitas. Os amalequitas que eu coloco aqui é o mundo das trevas. É o mundo das trevas que está querendo destruir a mim e a você. Irmãos, e para finalizar aqui, Ellen White escreveu algo sobre a conversão dela que eu quero abordar comigo e você. Ela jovem, criança, adolescente. Ellen White teve uma vida de oração e um dos textos que eu não trouxe, mas eu lembro de cor, ela disse que quando a irmã dela gêmea e todos os outros iam dormir, eles dobravam, ela descia da cama quando todo mundo já estava dormindo, ela descia da cama e passava noites inteiras em oração. Irmão, não é 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 1 hora não. Noites inteiras em oração. E ela diz que ficou muito magra. Ela diz que ficou muito abatida, porque ela se dedicou à oração. E aqui ela diz o seguinte, olhe o que trouxe a conversão dela. No livro Vidas e Ensinos, diz assim: ardorosamente busquei o perdão dos meus pecados e esforcei-me para entregar-me inteiramente ao Senhor. Meu espírito, porém, debatia-se muitas vezes em grande angústia, pois eu não experimentara o êxtase espiritual que considerava e deveria ser a prova da minha aceitação da parte de Deus, e não ousava crer que, sem isso, eu estivesse convertida. Você entendeu o que Ellen White quis dizer aqui? Ela quis dizer o seguinte: irmãos, eu passava noites e noites em oração para que Deus me perdoasse, e eu só me sentia perdoada se eu fosse levada em visão ou tivesse uma experiência íntima com Deus, entrasse no êxtase do Espírito Santo, tivesse uma prova viva, visse a glória de Deus, visse anjo de alguma maneira. Então Ellen White só se sentiu convertida quando ela realmente teve uma experiência íntima com Deus, quando ela viu a face de Cristo. Literalmente, eu não estou falando a face de Cristo em pensamento, a face de Cristo na Bíblia, lendo, não, estou orando, estou vendo a face de Jesus, não. Ela foi levada aos céus, literalmente arrebatada aos céus. Irmãos, você tem se contentado com a sua vida de oração? Você tem se contentado com a sua experiência com Deus? Que experiência você tem para contar? Que experiência com Deus você tem para falar? Contentou-se com esses 10 minutos de oração, mas quer ver a mão de Deus operar, se você e eu tem largado o braço do Senhor tão rapidamente. Precisamos empregar tempo, a oração particular, orar pela nossa esposa. A minha esposa, louvado seja Deus, é uma mulher de oração. Eu sempre pego ela de joelhos orando, constantemente, né? Ela sempre está de joelhos orando. E ela tem me ajudado muito em oração, porque ela ora mais do que eu. E ela diz, precisamos orar. E eu digo, precisamos orar. E a mensagem que Deus falou, quando eu vi meu filho, do nada, vomitando ali, foi que eu preciso orar. Eu preciso me dedicar mais e mais à oração. Precisamos orar, irmãos. Sabe por que muitas das vezes nós não vencemos o pecado? Porque não oramos. Porque a oração traz o poder de Deus para libertar do pecado. Sabe por que muitas das vezes a gente vê pessoas ligadas à pornografia, ao adultério, nas redes sociais fazendo muita besteira, cometendo muitos absurdos, negligenciando muita coisa na obra de Deus? Porque infelizmente não vive uma vida de oração. A oração, irmãos, é a chave do céu. A oração faz com que o céu desça em seu favor. Precisamos orar, senão pereceremos. Oremos. Querido Deus, amado Pai, existe aqui entre nós pessoas que não oram, pessoas que oram só na igreja, pessoas que oram só 5 minutos, mas em nome de Jesus, que o Senhor derrame neste momento o Teu Espírito Santo sobre ela, para que venha ser incomodado e sinta a necessidade de orar mais.
para que eles venham entender, Pai, que precisamos ter uma vida de oração e que 1 hora para nossa mente acha que é muito, para o Senhor é muito pouco. Nos ajude, Senhor, a ter uma vida de oração, a sermos homens consagrados, santos, diante dos Teus olhos, a ser mulheres consagradas e santas diante dos Teus olhos. Queremos muitas das vezes milagres, mas o milagre é só obtido através da oração constante, a oração secreta, a oração de consagração e o jejum. Pai querido, nos ajude, Pai. Que essa igreja venha crescer aqui neste lugar, neste bairro. Que eles venham interceder pelo bairro, pela liderança do bairro. Que venham interceder, Senhor, para que almas venham ser alcançadas. Pai querido, nos ajuda, Senhor. Que a Tua igreja adventista do 7º dia continue avançando. E que, em nome de Jesus, se existe joio, se muitos de nós somos joio, converte-nos em trigo, Senhor. Para que, em nome de Jesus, quando o Senhor voltar, a gente não seja jogado no forno, na fornalha, no lago de fogo, mas que a gente seja levado para as mansões celestiais. Leva cada um de nós que estamos aqui para nossos lares, nossas casas. Nós te rogamos em nome que há sobre todo nome, Jesus Cristo. Amém.